O ministério de Elias, como eu disse desde a minha primeira mensagem, foi um ministério brilhante, poderoso. Esta é a quarta mensagem que nós vamos estar estudando hoje. Eu tenho um quinto sermão, mas certamente não usarei nos próximos domingos, mas em um outro momento, quem sabe, que é trabalhando ali a ascensão de Elias ao céu. Então hoje nós encerraremos esse estudo, que hoje está aí completando o quarto estudo, baseado no livro de 1 Reis. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, vamos ler o verso 41 ao verso 46. 1 Reis 18, verso 41 ao 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui nós temos o cumprimento daquilo que nós trabalhamos no início da história de Elias. Aqui nós temos o encerramento, e permita-me dizer, de uma profecia de Elias. Porque lá em 1 Reis, capítulo 17, Elias entra no palácio de Acabe, arriscando a própria vida, e diz: Acabe vai ficar 3 anos e meio sem chover sobre Israel. E ficou. E aqui nós temos o encerramento, o cumprimento desta profecia. Estou usando a palavra profecia, mas você me entende, porque foi algo que ele fez, ele profetizou, usado por Deus, obviamente. 3 anos e meio sem chover. E uma pergunta que fica no ar, não é? Quem foi o culpado pela seca? Segundo os profetas de Baal, segundo Jezabel, segundo Acabe, o culpado pela seca foi Elias, o perturbador de Israel. Segundo Elias, o problema da seca foi devido à idolatria do povo de Israel. Obviamente nós acreditamos nesta palavra, porque é o que a Bíblia diz. Elias diz: olha, vai ficar 3 anos e meio sem chover sobre a terra, por isso e por isso. Como eu disse, esse episódio é o clímax da história. Aqui está o desfecho do início do episódio. Aqui nós temos a restauração do concerto de Deus, depois daquele momento milagroso, do grande desafio lá no Carmelo que nós estudamos na última semana. Deus cumprindo a sua promessa, Deus restaurando o seu concerto. Israel aqui estava entrando nos trilhos do Senhor. E é curioso que a história aqui dos versículos 41 ao versículo 46 nos mostra uma oração de Elias, uma oração de fé. Elias com ouvidos da fé.
antes mesmo de cair chuva, antes mesmo de ter sinais de chuva, Elias confia em Deus. Elias consegue discernir a promessa antes de ser cumprida. E nesse texto, nessa noite, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a oração de Elias. E ao final nós vamos também aprender que há uma outra história dentro dessa história. A história descrita aqui nos versículos 41 ao versículo 46. Sobre oração. A história de Elias, o ministério de Elias, a vida de Elias, nos mostra que Deus não tem uma resposta certa, ou Deus não tem um formato certo de oração para que Deus possa ouvir. Por exemplo, quando Elias ora pelo filho da viúva que estava morto, Elias ora 3 vezes. E ele se deita 3 vezes para que o milagre, se deita sobre o menino, para que o milagre pudesse acontecer. A gente vai em um outro momento, no Carmelo, que nós estudamos na semana passada, Elias faz uma oração breve e fogo desce do céu. Aqui, no capítulo 18, verso 41, diz para nós que Elias ora 7 vezes, até que o milagre aconteça. Formas diferentes, momentos diferentes. Até então, Elias não tinha orado com tanto fervor como demonstrado aqui nesses versos. E nós já trabalhamos um pouquinho sobre a oração em alguns outros momentos, principalmente quando eu falei aqui com você sobre o milagre de Lázaro. Mas ainda fica esse questionamento: por que Deus demora? Qual é o critério de Deus? Qual é a forma de Deus? Por que Deus, para alguns Deus responde rápido, para outros Deus demora? E eu disse, vou falar agora bem resumidamente, Deus tem 3 possíveis respostas às nossas orações: o sim, o não e o espere, a demora. A resposta preferida de Deus é o sim. Deus ama dizer sim para as nossas orações, mas muitas vezes Deus diz não para as nossas orações. Não é porque Deus não quer nos dar a bênção, mas porque Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus atemporal, e a palavra atemporal significa que Deus está além do tempo, Deus está fora do tempo, Deus enxerga o passado, Deus enxerga o futuro, Deus é um Deus eterno. Então Deus, quando diz não, é porque talvez aquela bênção pode se transformar em uma maldição para a minha vida. Deus muitas vezes diz não, porque Deus não está pensando nesta vida, mas Deus está pensando na eternidade. A terceira possível resposta de Deus é demora. A demora de Deus, a espera de Deus. Deus muitas vezes diz espere, porque Deus precisa melhorar a gente. Deus precisa trabalhar com a gente. Deus precisa mudar o nosso caráter, para que a bênção ela possa ser completa. Uma resposta básica e simples, eu diria, é porque Ele, Deus, através da oração, quer nos ensinar a dependermos dEle. E aí entra um segundo ponto. Pastor, por que é preciso perseverar na oração? E essa questão da perseverança é um outro mistério. Espera aí, será que eu preciso perseverar? Se Deus de fato me ama, para que eu preciso perseverar? Se Deus de fato é Deus, para que eu preciso lutar muitas vezes? Eu preciso passar dias clamando, eu preciso fazer semanas de oração buscando, para quê? Deus é Deus. Por que eu preciso muitas vezes insistir tanto com Deus? Se de fato Ele me ama, Ele não precisaria nem sequer ouvir a minha voz, porque Ele é um Deus eterno, é um Deus onisciente, onipresente, Ele sabe. Por quê? Este é um mistério de Deus. Esta é uma problemática. E muitas vezes nós também temos um pensamento equivocado, porque nós achamos, eu vou perseverar na oração, porque eu vou mudar a Deus. Eu vou perseverar na oração,
Porque talvez se eu perseverar, eu vou mudar a opinião de Deus. Eu vou convencer a Deus. Então, quanto maior a insistência, quanto maior eu estiver clamando, eu talvez vou conseguir convencer a Deus, mas não. A perseverança na oração, meu querido amigo, meu querido irmão, quando você persevera, a importância da oração ou a função da perseverança não é mudar a Deus, mas é operar uma transformação em nós. Oração é relacionamento, oração é conversa, oração é diálogo com Deus. Assim como você conhece alguém, começa a dialogar, começa a conversar, você começa a conhecer mais dessa pessoa, você começa a saber os defeitos, as preferências, você começa a saber as opiniões, e muitas vezes um relacionamento humano, por exemplo, quando esse relacionamento vai se aprofundando, você começa até a ouvir opiniões e conselhos dessas pessoas, ou dessa pessoa. No que se diz a oração, em relação ao relacionamento, quanto mais tempo você se relaciona com Deus em oração, mais tempo você vai conhecendo a Deus. Oração é estudo da palavra. Quanto mais tempo você passa orando a Deus, você vai conhecendo a vontade de Deus. Quanto mais tempo você passa em oração com Deus, você vai reconhecendo de que talvez aquela sua vontade, aquele seu desejo, não se alinha com o desejo de Deus para a sua vida naquele momento. Pode ser algo bom, pode ser algo aparentemente benéfico, mas quando se relaciona com Deus, quando se conhece a Deus, quando se aprofunda com Deus, a perseverança, a constância em oração, ela vai transformando a nossa vida segundo aquilo que Deus quer que a gente viva. Então, resumindo de forma bem simples, pastor, por que eu preciso perseverar na oração? Por que eu preciso orar constantemente? Simples, para que você possa ir sendo transformado pela graça de Deus. Esse é um dos propósitos da perseverança na oração. E eu vou dizer algo para você. Muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos, porque desistimos de orar. Muitas vezes nós deixamos de saber a vontade de Deus em relação àquilo que nós estamos clamando, que nós estamos buscando, que nós estamos intercedendo, porque nós desistimos facilmente. O texto aqui diz para nós que Elias perseverou na oração. O texto diz para nós que Elias não desistiu de orar a Deus. O texto diz para nós que Elias não desistiu da promessa de Deus. O texto diz para nós que Elias teve fé na palavra de Deus. Quando você ora a Deus, você precisa ter fé. Claro, como eu disse, não é? A nossa oração deve ser fundamentada na palavra de Deus. A nossa oração deve ser fundamentada nas promessas de Deus, que são na palavra de Deus. Elias orou, Elias clamou, Elias perseverou. E ele foi seguindo. Eu vou dizer um outro ponto que é importante. Você ora, você clama, você persevera, para que o seu coração esteja preparado para receber a bênção de Deus. Eu vou dizer para você, amigo, irmão, a oração é a escola de Deus. A oração é a escola de forma didática. É orando que somos transformados. É orando que somos preparados. É orando que aprendemos. Os grandes milagres de Deus na nossa vida acontecem nos momentos do silêncio, da oração. Os grandes milagres de Deus acontecem em nossa vida depois de uma luta, depois de uma perseverança. É isso que nós vemos na história de Elias. Elias insistiu e o texto diz, falou para o servo, vai lá e olhe. Nada. Foi uma segunda vez, vai lá e olhe. Não tinha nada. Vai lá e olhe 7 vezes, até uma pequena nuvem aparecer e a chuva cair. E aqui entra um outro ponto, não é? O que o servo de Elias via? Nada. Ele subia
e não via nada. Terceira vez ele subiu, olhou, nada. Elias continuou orando. Elias continuou clamando. Talvez você está olhando para alguma situação da sua vida. Talvez você está olhando para algum problema da sua vida. Talvez você está olhando para alguma enfermidade. Talvez você está olhando para alguma circunstância no seu casamento. Talvez você está olhando para alguma circunstância relacionada à sua vida financeira, lá na sua empresa. E você não vê nada. Você não vê nuvem alguma. Você não vê um agir qualquer. Você não vê um movimento favorável qualquer. Você não vê nada. E era isso que o profeta, o servo de Elias, não estava vendo. Elias subia, não era nada, mas Elias tinha fé, porque Elias sabia que do outro lado do nada há um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Elias sabia, suba, vá e veja. Não tem nada, Elias. Vá novamente e veja. Não tem nada, Elias. Mas Elias continuava pedindo, porque Elias falou, Deus prometeu. E Elias sabia que do outro lado do nada existe um Deus capaz de fazer do nada tudo para cumprir a sua promessa. Do outro lado do nada não havia nada, mas para aquele que tem fé, do outro lado do nada, há um Deus que responde, um Deus que ouve. Amigos, eu lembro de José, não é? José orou 20 anos, sem Deus fazer nada por ele. José orou 20 anos, e quanto mais orava, talvez, as coisas só iriam piorando, mas José não desanimou, porque José também era um homem de Deus, e ele falou, do outro lado do nada, há um Deus. Há um Deus poderoso, e é isso que acontece aqui na história de Elias. O servo vinha, nada. Elias orava, clamava, buscava, perseverava na oração. Por isso, essa noite eu digo para você, não desanime, não desista, continue orando, continue lutando. E eu digo aqui, talvez você veio aqui e fala, pastor, eu tenho um problema e eu não vejo o agir de Deus. Essa noite Deus está dizendo para você, continue perseverando, continue orando, continue se entregando, porque do outro lado do nada, Deus se manifesta. E o texto bíblico diz para nós, 7 vezes, a 7ª vez disse, eis que se levanta o mar, uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. O que é uma nuvem pequena, não é? Para os fracos não significa nada. Para os gigantes espirituais, um temporal. Uma pequena nuvem que se transformou em um temporal. Elias diz, vai lá e corre. Eu quero dizer para você essa noite, olha, as grandes coisas que Deus quer fazer na tua vida, não começarão de forma grandiosa. As grandes coisas que Deus quer fazer na tua vida, não vai acontecer de forma assim espetacular. As grandes coisas que Deus quer fazer na tua vida, começará de forma pequena. Uma pequena nuvem, que se transformou em temporal. Fé em Deus, confiança em Deus, perseverança em Deus. Você está precisando de uma grande obra de Deus na sua vida? Seus grandes projetos, seus grandes sonhos, e não há nada. Veja uma pequena nuvem. Calma, Deus vai agindo. Todas as grandes obras de Deus têm um pequeno começo. Continue confiando, continue perseverando, continue se entregando, porque do outro lado do nada há um Deus. Amém? Eu disse, não é que nessa história, além de falarmos da oração, também tem uma outra história aqui. E é curioso que a outra história está relacionada com a palavra subir. Se você ler o texto novamente,
você vai perceber que a palavra subir aparece 7 vezes. 7 vezes aparece a palavra subir. E todas na mesma raiz hebraica. E a palavra subir aqui dá a ideia de estar na presença de Deus, comparecer à presença de Deus. E é curioso que nesse movimento de subir aparecem outras 3 palavras: terra, mar e céu. Terra, mar e céu. Versículo 41 aparece lá a palavra terra, a mesma palavra usada em Gênesis 1:10, quando estava contando a história da criação. No verso 43 e 44, a palavra mar também está relacionada ali a Gênesis 1:10. E a palavra céus, do verso 45, é a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, verso 8. Subir à presença de Deus. Existe um paralelo com a criação. Aqui é um movimento de subir à presença de Deus, e tem esse paralelo. E lá na criação fala de céu, terra e mar. É nessa ordem: céus, mar e terra. Aqui está terra, mar e céu. Pastor, o senhor está complicando demais. Mas olha, um pouquinho, me acompanha aqui, porque isso aqui é muito interessante. Lá em Gênesis, céu, mar e terra. Aqui em 1 Reis, terra, mar e céu. Eu disse lá no início do sermão que aqui nós temos a restauração do concerto de Deus com Israel. Aqui nós temos a restauração do concerto, onde o povo estava voltando para os caminhos do Senhor. E nesse contexto de restauração aparece a palavra subir 7 vezes, relacionada a ir à presença de Deus, e aparece a palavra terra, mar e céu. O que isso me ensina? Lá em Gênesis, Deus desceu para criar o homem. Terra, mar e céu. Céu, mar e terra, desculpa. Aqui em 1 Reis, ao contrário, terra, mar e céu, mostrando que Deus desceu novamente para restaurar o teu povo, para recriar o teu povo para uma nova vida. Amém? O Deus que quer que eu e você possamos perseverar na oração, o Deus que quer que eu e você possamos, nesse mundo, que nós possamos entregar a nossa vida a Ele. É o Deus que está dizendo para nós aqui em 1 Reis, o Deus que quer recriar a nossa vida a uma condição de perfeição quando Jesus voltar, amém? Um Deus que quer fazer uma obra na tua vida, um Deus que você olha e não vê Ele agir, mas um Deus que fala para você: meu filho, do outro lado há um Deus criador, um Deus que vai recriar, um Deus amoroso, um Deus de poder. É isso que eu vejo nessa história, um Deus que ama, um Deus que vem ao encontro do homem, para ouvir o homem, para estar com o homem, para recriar o homem a uma condição de perfeição quando Ele voltar, amém? Que promessa nós podemos ver aqui. Um Deus que realiza milagres, e o maior milagre dele é a nossa transformação, amém? Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Se tem alguém aqui essa noite precisando de um milagre, esse Deus está dizendo para mim e para você: apenas se entregue. Se tem alguém aqui essa noite buscando a Deus e clamando: Senhor, eu não vejo o teu agir em minha vida, Deus está dizendo para você: continue perseverando na oração. Se tem alguém aqui essa noite que está clamando a Deus por um milagre, Deus está dizendo: continue, porque eu sou o Deus criador, o Deus mantenedor, o Deus dos milagres, o Deus que vai vir e vai recriar, o Deus que restaura. Por isso, meu amigo, continue se perseverando, continue se relacionando, continue se entregando. E chuva na Bíblia, não é? Tem vários significados, e um deles é ser completo, ser abastecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquele que nos acompanha, aquele que faz com que Jesus esteja do nosso lado, aquele que nos consola. Por isso, essa noite eu digo para você: clame a Deus, busque a Deus, suba à presença de Deus quantas vezes você precisar, e a bênção de Deus
vai vir em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a sua semana. Que essa mensagem possa fortalecer a sua vida nas lutas que você vai ter a partir de amanhã lá no trabalho, na faculdade, na família. Talvez você vai voltar para casa, já tem luta lá, mas que essa palavra possa te fortalecer. Não desista, apenas confie e persevere, porque há um Deus que cria, recria, um Deus do milagre, um Deus que restaura. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, que bom mais uma vez estarmos aqui finalizando esse momento de estudo da Tua Palavra. Que bom, Senhor, é sempre termos a Tua Palavra que alcança cada necessidade da nossa vida. Sempre que abrimos a Tua Palavra sai poder para alcançar a nossa vida e para orientar quais devem ser as ações que nós devemos praticar para que possamos viver uma vida mais perto de Ti e em preparação para a vida eterna. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, que o Senhor nos ajude a perseverarmos sempre na oração, que ao irmos perseverando, que possamos ir ao mesmo tempo aprofundando a nossa experiência com o Senhor, possamos ir crescendo na Tua graça e conhecendo a Tua vontade. Senhor Deus, que esta graça, esse poder nos alcance e nos motive dia após dia através da presença do Teu Santo Espírito, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa noite para todos. Uma boa semana também.